Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kerlat Shemin Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados sobre a Parashá Balak, que é a Parashá de número 40 do ano de 5784. Essa Parashá, ou seja, essa porção da Torá, se encontra em Bamidbar, Números capítulo 22, verso 2, e vai até o capítulo 25, verso 9. Sigamos então direto ao ponto que está sendo relatado na Parashá Balak. A Parashá Balak conta a história de Bilan ben Peor, ou seja, Balaão, filho de Peor, o profeta idólatra que tentou amaldiçoar, ou seja, maldizer os filhos de Israel. Esse Balaão, foi contratado por Balak, o rei de Moabe, e Balaão concorda em embarcar numa jornada até o campamento israelita. Entretanto, primeiro pede permissão ao Eterno e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que o Eterno colocasse em sua boca. Durante a viagem, um malar, ou seja, um anjo, brandindo uma espada, bloqueia o caminho de Balaão, fazendo que sua montaria, ou seja, seu jumento, se desvie repetidas vezes da estrada. Incapaz de ver o malar, o anjo, Balaão reage golpeando o jumento desobediente por 3 vezes. Milagrosamente, o Eterno faz com que o animal fale com Balaão, e Deus, então, desvela os olhos do humilhado Balaão para que ele possa ver o malar de pé diante do seu caminho. O malar, o anjo, então lembra a Balaão, uma vez mais, que ele pode apenas falar as palavras que o Criador colocar em sua boca. Chegando próximo do acampamento do povo do Eterno, Balaão tenta amaldiçoá-los repetidamente, e todas as vezes o Eterno o impede. E, em vez disso, ele termina por pronunciar várias bênçãos e preces para a tristeza do seu contratante, o rei Balak. A porção da Torá termina com a triste libertinagem dos homens do povo, com as filhas promíscuas de Moabe e Midian, e o indecente ato público de Zimri, que era um príncipe da tribo de Shimon, com uma princesa midianita. Pinhas, conhecido aqui como Finéias, neto de Arão, ou seja, neto de Arão, zelosamente atravessa-os com uma lança, detendo assim o aumento de uma peste que o Eterno havia enviado para o acampamento. Assim, amigos, sigamos para a nossa primeira parte do nosso estudo, cujo título é Medo e ódio e ignorância que matam. Antes, porém, de mergulharmos nas profundidades da Parashá Balak, vamos explicar o panorama geral, ou seja, a base conceitual por trás de todas as 56 parashot, ou seja, as 56 porções da Torá. O eterno Deus de Israel projetou e trouxe à existência 7 conceitos que permeiam todo o Tanar. Os seguintes conceitos podem ser observados durante a leitura da Bíblia. Primeiro conceito, Torá, ou seja, lei divina. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir seus ditames. Segundo conceito, Teshuvá. A Teshuvá, que é o retorno ao Eterno, arrependimento, conversão, foi concebida, foi projetada para manter a existência do mundo. Um mundo sem Teshuvá pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. Terceiro conceito, Gan Eden. O Gan Eden foi concebido, ou seja, o paraíso, a fim de assegurar um benefício para os Sadikim, ou seja, os íntegros, os retos. Quarto conceito, Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência, conhecido vulgarmente como inferno. O Gehinnom, o local de penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kissi HaKavod, que é o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, ou seja, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a divina presença, repousava permanentemente. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, que é a casa do definido, o templo distinto, foi concebido como uma condição para a criação. Sétimo e último conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, do Messias, ou seja, a Geulah, a época da redenção. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da iniciação do mundo, conforme aludido em Mishlei Provérbios, capítulo 8. E também temos essa referência sendo encontrada no El Midrash Edisse, e isso também é atestado nos comentários do Humash Gutnick, na página 5, sobre o comentário Por que Deus Criou a Luz. Esse Humash Gutnick é, se eu não me engano, da editora Mayanot. Estas 7 criações, esses 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade. Portanto, foram concebidas antes da criação. Estes conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. Adicionalmente, amigos, temos também registrado no Pirkei Avot, isso é, na literatura do povo de Israel, aqui conhecida como Ética dos Pais, o seguinte texto. Shimon, Rav Shimon, o íntegro, o justo, o tzadik, foi um dos últimos participantes da grande assembleia, da Knesset Hagdolah.
E ele costumava dizer o seguinte: o mundo se mantém sobre três coisas: a Torá, ou seja, a lei divina, o serviço divino e a beneficência. A Torá, Avodat Hashem, serviço eterno, e Gimilut Hassadim, atos de beneficência. E será que esse texto, essa percepção do Rav Shimon, que a gente encontra no Pirkei Avot também, nos mostra outra realidade? Com certeza. Esse texto ele nos mostra que existem pessoas, perfis que se apegam unicamente ao estudo da Torá e as questões do serviço divino, ou seja, as rezas, as festas da Torá, a pureza familiar, mas não presta atenção no mundo ao seu redor. Não consegue olhar para as questões comunitárias, não consegue olhar para Israel. E esse comportamento, ele segrega pessoas e indivíduos. E cedo ou tarde, essa alienação torna esses grupos ou pessoas disfuncionais, improdutivos. E por que isso acontece? Porque essas pessoas ou grupos que se apegam somente ao aspecto divino, ao aspecto transcendental, ao aspecto da Torá, do estudo da Torá, das rezas, das festas, essas pessoas tentam fazer parte do povo sem procurar viver os elementos que verdadeiramente a confirmarão como parte do povo de Israel. Por outro lado, ainda sobre o texto do Rav Shimon, existem pessoas que se apegam somente ao aspecto da caridade, dos atos de beneficência, e ignoram os demais aspectos. Isso é, uma pessoa se preocupa somente com os aspectos sociais, com atos de bondade, mas ignora a busca pelo eterno pela sua lei divina. Estes são aqueles que têm a oportunidade de se aprofundar no conhecimento do eterno, mas equivocadamente acreditam que são boas pessoas, acreditam que serem boas pessoas na sociedade é o suficiente. Lembremos o que nos diz a Torá sobre as nossas justiças, ou seja, sobre o nosso senso de bondade e o nosso senso de justiça. O texto está em Yeshayahu, Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo. Não é algum de nós, é todos nós. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos, secamos como a folha, e as nossas iniquidades, ou seja, os nossos desprezos da Torá, da lei divina, como um vento, nos arrebatam. Ou seja, amigos, devemos nos comprometer com esses três aspectos sem abrir mão de nenhum. Devemos nos comprometer com a lei divina, com o serviço divino e com a beneficência. Mas sempre lembrando o background, o pano de fundo de tudo isso, que é conhecer ao Eterno e estar vinculado verdadeiramente ao seu povo. E existe uma questão que cada um de nós tem que se atentar sobre essa questão, que é a ignorância. A ignorância, ela nos limita como indivíduos e limita também o alcance da nossa atuação na sociedade. E a gente nunca pode esquecer que o ignorante, ele não é uma pessoa incapaz, ele não é uma pessoa com falta de inteligência. O ignorante, por definição, ele ignora o alcance total dos assuntos. Ou seja, ele não busca um aprofundamento a respeito de um determinado contexto. Um exemplo clássico de irresponsabilidade. Vamos supor que uma pessoa vive 90 anos citando Josué capítulo 1, verso 9. E o que está escrito lá em Yehoshua, Josué capítulo 1, verso 9? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Pois o Eterno, o Senhor, o Adon, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Certamente nós já ouvimos esse versículo sendo propagado muitas vezes. Mas quantas vezes ouvimos Yehoshua, Josué capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, essa Torá, essa lei divina. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, somente então, farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. E por que isso acontece? Porque existe uma operação de anomia generalizada, um desprezo da lei generalizada. Falou de lei divina, de Torá, de responsabilidade, de mandamentos, muitas pessoas passam a abstrair, passam a desconsiderar a Escritura, passam a desconsiderar a experiência do povo de Israel. Nenhum de nós pode esquecer que não existirão desculpas no tribunal celeste.
Todos nós devemos nos afastar de instituições e pessoas que buscam bênçãos sem esforço, bênçãos sem responsabilidades. Vejamos nesse sentido o que diz Mishlei Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção do Eterno é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Então, para uma pessoa ser verdadeiramente abençoada, não estamos falando aqui estritamente de questões financeiras, de questões de saúde, de questões familiares. Para uma pessoa ser verdadeiramente abençoada, alcançada pelas bênçãos do Eterno, ela deve procurar o Eterno segundo os seus ditames, segundo suas regras. E não através de uma instituição personalizada, e não através de uma mente personalizada. Existe todo um esforço literário, existe toda uma cultura que nos precede. E neste sentido devemos buscar a raiz, a verdade, aquilo que é íntegro, aquilo que é certo, e isso só pode ser encontrado na Torá, na lei divina. Então, amigos, concluindo essa nossa introdução, vamos direcionar, enfim, a nossa atenção aos aspectos aprofundados sobre a Parashá Balak. Vamos então aos comentários do Humash, da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 457 e 458. Esse comentário, o primeiro comentário no caso da página 457, é sobre o capítulo 22, verso 2. E viu Balak, conhecido aqui como Balak, deduziu que as armas mortíferas empregadas geralmente nas lutas com os inimigos não seriam capazes de ferir o povo de Israel, caso pretendesse atacá-los. Os meios de combate postos em prática contra qualquer outro adversário não amedrontarão, não farão ter medo e não abalarão o povo de Israel, porque na arte de guerrear e na tática de rechaçar o inimigo, os filhos de Israel, que caminham para a conquista de Canaã, se mostraram mais valentes e mais heróicos. Mas, querendo absolutamente desfalcar o povo de Israel para impedi-los de marchar vitoriosamente para a terra prometida pelo Eterno, descobriu, no seu ódio injustificado, a forma de aplicar ao povo do Eterno uma arma mais poderosa e mais eficaz do que qualquer outro meio bélico, segundo a sua crença. Ou seja, Balaque atacaria os filhos de Israel com palavras, com maldições, com humilhações e difamações. Esta é uma arma muito adotada pelos povos da longínqua Ásia, dotadas de superstição e supostas questões místicas. Na linguagem moderna, esta arma nada mais é do que o veneno da propaganda, ou uma doutrinação ruim. Esta é uma arma hedionda aplicada contra nós até o dia de hoje. Só a forma é diferente em relação ao passado, enquanto a substância e o conteúdo continuam o mesmo. O próximo comentário está na página 458 e é um comentário sobre Bamidbar, Números, capítulo 22, verso 7, sobre a parte com feitiços, supostos feitiços em suas mãos. O Da'at Zekenim traduz o seguinte: com o preço dos feitiços em suas mãos. Sabendo que seria bem remunerado, Balaão apressou-se a cumprir sua missão. Repetindo, Balaão apressou-se a cumprir sua missão, isto é, amaldiçoar o povo de Israel. Não há coisa mais fácil do que amaldiçoar, difamar, caluniar, humilhar, desproteger o povo e, depois de empobrecido materialmente e arruinado psiquicamente, expulsá-lo, desterrá-lo do solo de seus ancestrais. Este método nefasto de guerra percorre a história dos filhos de Israel como um fio vermelho. Fio este tingido pelo sangue do nosso povo desde o dia em que os filhos de Israel começaram a pisar na arena da história universal, isto é, desde os tempos do faraó até os dias da barbárie nazista. Desde o faraó até as bestialidades hitleristas e em todos os países do mundo, o povo do Eterno, o povo de Israel, eram amaldiçoados com palavras e por intermédio de atos e situações hediondas, sob o único pretexto de pen irbe, para que não se multiplique, ou ki ravhu, porque é numeroso. O meio ambiente, não participante da cultura da Torá, se valeu de todos os meios e métodos para inculcar na mente das crianças a ideia fixa e doentia do perigo de ser participante do povo de Israel. E cada geração, através dos milênios, desde o Mitzrayim, ou seja, desde o Egito, até o Renascimento e a consolidação do Estado de Israel, em 1948, e muito antes, sentiu e continua a sentir as consequências destes falsos e fatais pretextos.
Ou seja, segundo o comentário e segundo também o que é observável na história da humanidade, desde os tempos antigos, o povo do Eterno tem conspiradores contra si. E todos eles estão na mão do Eterno. Todos estes conspiradores e inimigos estão cumprindo sua missão de adversidade, de Bnei Rocher, ou seja, de filhos das trevas. Nenhum deles escolheu ou tem autonomia para odiarem Israel. Eles nasceram dessa forma e eles têm uma vida útil limitada. Eles são conduzidos para serem o que são e estarem onde estão e fazerem o que farão. Reparemos, todos nós, no clima das redes sociais ultimamente. Reparemos como o antissemitismo, a raiva contra o povo do Eterno tem crescido. Às vezes, ao entrarmos numa rede social, nos deparamos com pessoas que estão ali, no nosso ciclo de conhecidos. E de repente você vê um comentário dessa pessoa, desse grupo, apoiando o inimigo, desejando a morte de Israel, a morte do seu povo, dos seus governantes. Isso levanta a questão: será que isso foi do nada? Será que foi só a conjuntura política se tornar mais tensa, mais beligerante? Que essas pessoas então sentaram, avaliaram cuidadosamente a situação e decidiram ou escolheram odiar Israel. Será que esse é o cenário? Não. Muitas das vezes, quando a gente se depara com um texto, a gente observa o teor do ódio, sem base, sem informação. A gente, obviamente, está falando de uma inclinação de nascença. Ou seja, onde estiver o certo, onde estiver o justo, onde estiver o adequado, onde estiver aquilo que é íntegro, o bom, essas pessoas, esses perfis estarão do outro lado da calçada. É uma polaridade transcendental que se manifesta no aspecto físico, no material, no terreno. As situações tensas, problemáticas, sejam elas quais forem, apenas arrancam de dentro desses indivíduos um posicionamento. E com isso, a verdadeira essência dessa pessoa toma forma, começa a se revelar. E onde a gente observa isso nas Escrituras? Seguem alguns versículos que desenham para a gente, para todos nós, o verdadeiro alcance da soberania divina. Mishlei Provérbios capítulo 20, verso 11. Até o caráter da criança é conhecido por suas ações, se o seu procedimento é puro e correto. Próximo texto, Iov, Jó, capítulo 12, verso 14 ao 25, que diz o seguinte: quando ele quebra algo, ou seja, o Eterno, isso não pode ser reconstruído. Quando ele aprisiona alguém, este não pode ser liberto. Quando segura a água, a seca. Quando a envia, ela retorna à terra. Com ele estão a força e o senso comum. Tanto o enganado quanto o enganador pertencem a ele. Ele leva conselheiros para o cativeiro. Ele transforma juízes em tolos. E ele retira a autoridade de reis e então os prende como prisioneiros. Ele leva Kohanim, ou seja, sacerdotes, para o cativeiro. E arruína aqueles que estão há tempos no poder. Ele denigre o discurso dos confiantes e elimina o discernimento dos idosos. E ele derrama desprezo sobre os príncipes e alarga o cinto dos fortes. E ele revela os lugares mais obscuros das profundezas e torna a luz em sombras negras como a morte. Ele torna grandes as nações e as destrói. Ele estende as nações e então as dispersa. E ele extingue o entendimento de líderes de um país e os faz vaguear em desertos sem rumo. Eles tateiam em trevas e os faz cambalear como bêbados. Próximo texto, Naum 1, verso 9. O que vocês planejam perante o Eterno, ele dará fim a isso. E a dificuldade não surgirá pela segunda vez. E isso, amigos, é uma alusão a Geulah, ou seja, a época da redenção. Pois, à semelhança de homens bêbados, eles se queimarão como espinhos emaranhados, como palha totalmente seca. Palha e espinhos é uma figura, conforme já trouxemos em outros parachoto, para filhos das trevas. No original, Esev. Ou seja, mato do campo, infrutífero. Próximo texto, Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 49. O Eterno, o Senhor, levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, uma nação cuja língua não entenderás. Ou seja, amigos, tradicionalmente, o ser humano tende a acreditar que os fenômenos, eles nascem de troca de afinidades geopolíticas, regionais, culturais. E quando essas afinidades não acontecem, quando o entendimento não acontece, surgem guerras, mortandade, problemas sociais. Nós acreditamos piamente que a fonte das coisas está nesse mundo. Quando um ser humano vem a este mundo, algumas pessoas tendem a acreditar que
foi uma causalidade, ou seja, o pai e a mãe daquelas pessoas se encontraram, trocaram uma meia dúzia de afinidades, de coisas que gostavam um no outro, e daquele relacionamento, exclusivamente daquele relacionamento, nasce uma criança. Ao acaso. Na verdade, não é assim. É o Eterno que criou, cria e criará todas as situações que permeiam a realidade. Ele que junta os casais, ele que separa os casais. Ele que coloca uma nação contra a outra, ele que traz a paz. E a Torá, a lei divina, o Eterno não negociam esse ponto. O verdadeiro alcance da soberania do Eterno é irrestrita, é ilimitada. E isso, amigos, nos leva à segunda parte desse estudo, cujo título é Obcecados por um lado da questão. A realidade criada pelo Eterno é multifacetada. Existem inúmeros fatores que o Filho da Luz deve considerar para alcançar a plenitude do conhecimento. Afinal, como nos disse o Mashiach Yeshua, em Mateus capítulo 23, verso 23, ai de vocês, mestres da Torá, mestres da lei, e fariseus, perushim, hipócritas, ele qualifica. Ele não traz a nossa atenção aos fariseus, mas aos fariseus hipócritas. Ele qualifica um tipo de fariseu e não todos. Afinal, nesse mesmo capítulo de Mateus capítulo 23, ele começa enaltecendo a justiça dos fariseus na transmissão da Torá. Continuando, ai de vocês, mestres da Torá e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da Torá, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao Eterno, ou seja, conhecer ao Eterno. E ele encerra dizendo, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, sejam inteiros, sejam plenos. Pratiquem aquelas coisas sem omitir estas. Procurem a Torá, procurem o mandamento, a lei divina, procurem viver em sociedade sem desprezar a sua experiência de conhecer ao Eterno. Não seja um cosplay de pertencente ao povo de Israel. Não se disfarce de pertencente ao povo de Israel. De fato, seja um pertencente. Seja parte do povo. Conhecer o Eterno é uma experiência integral, pois o Eterno não é um Deus pela metade. Portanto, importa que nós, cada um de nós, busque essa integridade, essa shalom, ou seja, essa plenitude. Voltando para a questão de Bilã, ou seja, de Balaão, a gente consegue identificar esse curto-circuito mental que algumas pessoas têm quando se deparam com o conceito de se aproximar do Eterno da maneira adequada, ou seja, segundo a lei divina. E também do curto-circuito que elas apresentam quando elas estão diante do real alcance da soberania divina. Balaão, sabia que o Eterno havia prometido ao pai daquela nação, ou seja, Abraão, que iria abençoar os que abençoam Israel e amaldiçoar os que amaldiçoam Israel. Mas Balaão guardava dentro de si a ideia de que, de alguma forma, devido à capacidade dele, devido à inteligência dele, devido à proximidade dele com o Eterno, de que, de alguma forma, em algum nível, ele tinha espaço de trânsito na realidade para ele fazer a própria vontade dele. Vejamos o texto de Bamidbar, Números capítulo 24, verso 12. Então Balaão disse a Balac, ou seja, a Balac, conforme é conhecido aqui, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balac me desse seu palácio cheio de ouro e prata, de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Eterno e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que o Eterno mandar, isso eu não direi? Os sábios nos contam que isso aqui era um código, que Balaão estava querendo estender o seu pagamento pela maldição. Quando ele diz, ainda que Balac me desse o seu palácio cheio de prata e ouro. Ou seja, ele estava tentando dialogar os termos, aliás, ele estava tentando negociar os termos da realidade com os servos do rei Balac. Reparemos no contraste. Em Números 16, verso 28 está escrito assim, foi quando Moshe exclamou, nisto conhecereis que foi o próprio Eterno que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Ou seja, Moshe não tentou negociar os termos, ele sabia a fonte dos seus feitos. Lembremos também o que aconteceu com Moshe, com Moisés, quando ele quis prevalecer em determinado cenário, como o Eterno o puniu e o repreendeu, conforme está registrado em Números capítulo 20, verso 12. Contudo, disse o Eterno a Moshe e a Arão, Moshe e a Arão, ou seja, Moisés e Arão. Visto que não confiastes suficiente em mim, ou seja, visto que a emuná de vocês foi pequena, de modo a honrar a minha distinção, traduzida aqui vulgarmente como santidade, e a minha palavra, à vista dos filhos de Israel,
não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Aharon e Moshe tinham consciência do real alcance da soberania divina, mas falharam em determinado momento em confiarem no cronograma do Eterno, que não foi alterado. Não foi porque eles erraram que o cronograma foi alterado, que o projeto foi alterado. Mas eles foram responsabilizados e punidos, porque eles não deram testemunho ao povo que estava diante deles sobre quem de fato é o Eterno. E por que é um contraste com a atitude de Balaão? Porque Balaão pensou que ele poderia negociar os termos com o Eterno. Acreditou que pela sua competência verbal, pela sua eloquência, pela sua retórica, pela sua capacidade de ver eventos futuros, ele pensou que isso serviria como barganha com o Eterno. Vejamos o que está registrado em Isaías capítulo 29, verso 13. Por isso o Eterno disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, ou seja, a sede dos pensamentos não estava direcionada a uma ruta chamada ao reino dos céus, ao Eterno. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor, ou seja, somente decorados. A pessoa não procurou se aprofundar no relacionamento com o Eterno para lhe temer como é devido. No original, a gente costuma recepcionar essa palavra temer aqui como respeitar, mas no original é ter medo. Temor. O temor, ele aproxima o homem da sabedoria e afasta o homem do hatat. Quando ele passa a entender o real alcance da soberania divina, quando ele passa a entender quem de fato movimenta as peças no tabuleiro, só resta a ele refinar suas atitudes diante do Eterno e temer e pedir por misericórdia. Todos nós temos que nos aproximar do Eterno no ritmo do Eterno, segundo a sua Torá, segundo seus mandamentos, sem buscar atalhos, sem extrapolar ou sem se aproveitar do conceito de filho da luz. Isto é, sem se apegar a aspectos individuais do relacionamento com o povo de Israel e com o Eterno. Muitos perfis agem assim, se apegam somente a rezas, somente à questão indumentária, ou seja, somente à questão das roupas, somente ao estudo da Torá, somente aos aspectos transcendentais. Alguns ainda dizem: eu sou uma pessoa do bem, Deus ele vai revelar, e toda vez ele vai relevar. Ele vai relevar esse meu erro de ser alguém pela metade, alguém que não busca fortalecer sua identidade, alguém sem compromisso, sem convicção. O Eterno vai relevar: eu sou uma boa pessoa. E isso conduz muitos perfis a erros, muitas das vezes irremediáveis, porque não se atentaram que só podemos se aproximar do Eterno segundo o ritmo do Eterno, sem atalhos. O que nos leva, amigos, à parte 3 do nosso estudo, cujo título é... a terceira parte do nosso estudo, cujo título é: o Eterno falou, mas quem sabe eu possa alterar os desígnios do Eterno. Na paraxá de hoje, Deus diz: não vai para Balaão, ou seja, para Bilã. E depois diz: vai. E depois fica irado com Balaão porque ele foi. Deus, ele deu carne ao povo quando o povo reclamou. E o texto nos diz que enquanto a carne estava em suas bocas, Deus enviou uma praga, conforme está registrado em Bamidbar, Números capítulo 11, verso 33. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Eterno se acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Isso, amigos, pode parecer contraditório. O que está acontecendo nesses textos? Há um momento que o Eterno diz para Moisés, depois que o povo peca, que faria dele uma nação, e que ele eliminaria aquele povo e faria dele, ou seja, da descendência de Moshe, uma nova nação. E Moshe disse, entre outras palavras: longe de mim tal coisa. Me risca então do teu livro, eu não quero. A gente aprende na lei divina, na Torá, que um homem ele decai, ele morre, ele começa a afundar quando ele para de reconhecer a sua real situação diante do Eterno, quando ele para de lutar pelo que é correto. Quando ele diz vamos, quando ele diz sim para o erro, o seu único destino, o seu único saldo é a morte, conforme a Escritura nos orienta, nos mostra o salário, a paga do hatat, ou seja, do pecado, é a morte. Vejamos o que está escrito em Provérbios, Mishlei, capítulo 15, verso 8.
A elevação, a postagem dos ímpios, ou seja, aqueles que desprezam a Torá, é abominável ao Eterno, mas a oração dos retos lhe é agradável. Verso 9. O caminho dos perversos é abominação ao Eterno, mas ele ama aquele que segue a justiça. Verso 10. Há uma disciplina severa para o que abandona a vereda, o caminho. E o que aborrece, ignora, odeia a repreensão, morrerá. Verso 11. A sepultura e o abismo da destruição estão abertos diante do Eterno. Quanto mais o coração dos homens. Provérbios Mishlei, capítulo 6, verso 18. O coração que maquina planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Qual é o contexto disso? Em Mishlei 6, Provérbios 6, nós vemos elencados coisas que o Eterno odeia, abomina, detesta. E uma dessas coisas está em Mishlei, Provérbios 6, capítulo 18. O Eterno odeia o coração que maquina planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Voltando para Parashá Balak, Balaão não fez a mínima reflexão sobre suas atitudes. Ele simplesmente tenta colocar suas responsabilidades intransferíveis na conta de Deus. Ou seja, em outras palavras, o Eterno está mandando. Quem é que pode resistir? Então, ele que assuma as responsabilidades. Eu não respondo por mim. E as pessoas, enquanto comiam carne, depois de reclamarem, enquanto elas estavam comendo, nenhuma delas pensou: eu estou agindo como um louco. Nenhuma delas pensou: Deus, me perdoa, porque na tua presença, junto ao teu povo, eu tenho muito mais do que carne. Por que eu estou focado nessa questão estritamente material? E eu não consigo me voltar para as questões da Torá, para questões da lei divina, para as questões do povo? Não havia outro futuro para elas, se não perecerem através de uma praga. Essa praga é um reflexo dos seus interiores, irremediáveis. E essa é uma responsabilidade constante do Filho da Luz, reavaliar constantemente a qualidade da sua caminhada na presença do Eterno. Por que ele precisa reavaliar? Porque a justiça do Eterno, que é a justiça suprema, não compactua com o adverso. Todos esses atos de não reavaliar o caminho, não oferecer nenhum ato de techuvá ao Eterno, ou seja, de retorno, ou de conscientização, tudo isso atrai a ira divina, porque é o Eterno que mantém, que planejou, que criou o mundo. Se nós dependêssemos da possibilidade de conscientização e arrependimento dos perversos, o mundo não subsistiria, conforme a gente iniciou a nossa paraxá de hoje, citando os princípios de criação do mundo. O segundo princípio é a techuvá, é o retorno ao Eterno. Também está registrado nas Escrituras em Mishlei, Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Ou ainda, Naum, capítulo 1, verso 3. O Eterno é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Eterno tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Vamos agora, amigos, à quarta parte do nosso estudo, cujo título é Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como recriminarei a quem o Eterno não denuncia? Sobre o título da nossa paraxá, que é Quem envia os inimigos de Israel? Respondendo essa pergunta, quem envia os inimigos de Israel é o Eterno. Todos são enviados com espinhos e palhas que secam e logo serão destruídos. Mas nenhum inimigo do povo do Eterno perdura. Todos eles cumprem suas missões, e todos os inimigos de Israel são tirados de cena, são castigados ou aniquilados. E Israel cresce e produz ainda mais frutos. Reparemos hoje na modernidade, nos dias atuais, chamados dias modernos, na resiliência, na perseverança, na produtividade de Israel frente aos países que querem ver sua destruição. Reparemos nas inovações tecnológicas que eles fazem para sobreviver. E como isso acontece? Por que isso acontece? Acima de todas essas questões, a gente observa que as palavras que deveriam significar destruição e morte a respeito de Israel, na boca de Balaão,
ou seja, ele foi contratado por um rei para amaldiçoar, maldizer o povo de Israel, lembremos o resultado final desse esforço das nações. Balaque conduziu Balaão a diversos lugares, acreditando que a geografia do lugar, os seus costumes idólatras, moveriam o sobrenatural, moveriam o transcendental, moveriam a mão de Deus. E a cada tentativa, Balaão, Bilã, bem pior, mostrava o que seria do futuro de Israel, dizendo assim: o rei Balaque, o rei de Moabe, me trouxe até aqui, o rei de Moabe me trouxe até aqui, desde a terra de Arã, desde as montanhas lá do Oriente. E ele disse: vem e amaldiçoa Jacó por mim. Como poderei eu amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como detestarei um povo que o Eterno não condena? Estou a vê-lo do alto do monte, observo-os do cimo da montanha. Este povo é separado das outras gentes e vive sem se misturar com outras nações. Quem contou os grãos de pó de Jacó, ou seja, a descendência de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Se ao menos, olha que interessante Bilã diz a respeito de si mesmo, se ao menos eu pudesse morrer tão feliz como morre um tzadik, um íntegro, um justo, se o meu fim pudesse ser como o deles. Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, tu filho de Zippor. Deus não é um homem para que possa mentir. Ele não muda de intenções, como fazem os seres humanos. Alguma vez ele prometeu alguma coisa sem que tenha cumprido aquilo que prometeu? Ouve, eu recebi ordem para os abençoar, porque é Deus mesmo quem abençoa. Ou seja, na concepção do rei Balaque, Balaão tinha esse poder dentro de si. E Balaque, ao abençoar o povo de Israel, ele já hierarquiza a ordem da bênção. Ouve, recebi a ordem para os abençoar, porque é Deus mesmo que os abençoa. E não seria eu quem poderia alterar tal coisa. Ele não vê desgraça em Jacó, nem contemplará algum sofrimento em Israel. O Eterno, seu Deus, está com eles, e ele é aclamado como seu rei. Deus os tirou do Mitzrayim do Egito. Israel tem a força de um boi selvagem. Não há maldição que possa ser lançada sobre Jacó. Não há encantamento que consiga virar-se contra Israel. Porque desde agora será dito de Jacó e de Israel: quantas maravilhas o Eterno fez por eles. E este povo levanta-se com o impulso de uma leoa, e eles não descansarão enquanto não tiverem devorado a presa inteira, e enquanto não tiverem bebido todo o sangue. Ó, que alegrias esperam por Israel, que contentamentos haverá nos lares de Jacó. Vejo-os espalhados diante de mim como vales verdes, como jardins verdejantes à beira de rios, como aloés plantados pelo próprio Eterno, como cedros junto à fonte de água. A água corre dos reservatórios deste povo, e com a água as searas produzirão muito. A água, nesse contexto, é a palavra divina, a lei divina, os mandamentos, a Torá. O seu rei revelar-se-á como sendo bem maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Mitzrayim do Egito, e Israel tem o poder de um boi selvagem. Devorará as nações que se lhe opuserem, esmigalhará os seus ossos em pó. Crivá-los-ás de flechas. Ali está Israel, descansando como um leão, como uma leoa. Quem ousaria perturbá-lo? Abençoado será quem te abençoar, ó Israel, e maldito quem te amaldiçoar. Balaão, o filho de Beor, é o homem cujos olhos estão abertos, que ouve as palavras de Deus, que conhece os pensamentos do Altíssimo, que tem a visão da parte do Todo-Poderoso, que se inclina até o chão e cujos olhos estão abertos. Eu vejo o futuro de Israel, vejo bem longe o seu trilho. Não agora. Há de aparecer uma estrela vinda de Jacó. O governante de Israel esmigalhará, fará pó do povo de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Israel virá possuir todo o Edom e Seir, e eles vencerão os seus inimigos. De Jacó erguer-se-á um que na sua força acabará com os sobreviventes da capital. Amaleque, que é o inimigo de Israel mais mortífero, foi o primeiro das nações, mas o seu destino será a destruição. E Bilã, bem pior, encerra dizendo: ai de nós! Quem poderá viver quando é Deus que faz essas coisas? Virão até barcos das costas de Chipre, que oprimirão tanto Eber como Ashur, ou seja, a Síria, e também eles hão de ser destruídos.
Isso tudo começa em Bereshit, Gênesis, capítulo 13, verso 3, onde está registrado o Eterno falando para Abraão o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente observa que Balaque, dentro da sua concepção idólatra, pensou que fosse possível instrumentalizar a realidade através de uma pessoa que, teoricamente, manipulava a realidade mística das coisas, a realidade transcendental. Essa pessoa, na visão de Balaque, era Balaão. Este rei ignorava completamente o alcance da soberania divina, o real alcance da soberania divina. Tem até um momento que ele diz assim para Balaão: poxa, Balaão, se você não pode amaldiçoar, pelo menos não abençoa, pelo menos não fala bem. E logo ele também abandona, desiste dessa concepção, porque ele passa a entender que ele está lidando com algo muito maior. Alguns outros textos no Tanar, nas Escrituras, também nos mostram a continuidade do real alcance da soberania divina, como, por exemplo, Melachim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 22, verso 20. Então o Eterno disse: quem enganará a Acabe para que ataque Ramot, Gileade, Gilad e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um ser danificador saiu e se apresentou diante do Eterno e disse: eu o enganarei. E o Eterno lhe perguntou: de que maneira? E ele respondeu: eu sairei e serei um ser mentiroso, um ser danificador, na boca de todos os profetas do rei. E o Eterno disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça isso. Ou seja, na hierarquia celeste não existem atitudes autônomas. Tudo passa pelo Eterno, tudo é orquestrado pelo Eterno. Próximo texto, Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Ruach HaKodesh, o alento do divino, o alento do Eterno, se retirou de Shaul, do rei Saul, e o atormentava um ser danificador, um Ruach mau, adverso. De onde? Da parte do Senhor. E então os criados do rei Saul lhe disseram: eis que agora um ser danificador, um ser do adverso, te atormenta. Ou seja, o Eterno garantiu para o rei Saul que o rei Saul saberia a fonte do seu tormento. Próximo texto, Joel, capítulo 2, verso 25. Restituirei a vós os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Ou seja, por que este inseto, esse gafanhoto, ele é categorizado em 3 divisões, ou seja, o destruidor, o migrador e o cortador. Isso aponta para seres danificadores, ou seja, seres transcendentais com missões distintas, específicas. E o Eterno conclui dizendo assim: o meu grande exército que enviei contra vocês. Ou seja, repetindo, restituirei a vós os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, ou seja, pelos seres danificadores, que são o meu grande exército que enviei contra vocês. Esse texto está em Joel capítulo 2, verso 25, e estabelece para qualquer interessado qual é a fonte das nossas adversidades, a quem devemos clamar para sermos libertos de uma determinada situação XYZ. O que nos leva, amigos, à conclusão do nosso estudo, cujo título é: quem é aqueles que se aproximam do Eterno? Comecemos lendo Bamidbar, Números, capítulo 24, verso 12. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia eu transgredir a ordem do Eterno e fazer por mim mesmo, bem ou mal. Aquilo que o Eterno mandar, isso eu direi. E nesse texto a gente percebe que Balaão já tinha percebido o que estava acontecendo. Ele já tinha percebido que o seu fim não seria bom. E ele estava tentando extrair da situação alguma coisa boa, algum benefício durante aquele tempo que restava para ele. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: só se vive uma vez? Pode reparar que nunca é para incentivar algo bom, para fazer algo correto. Elas sempre partem na sequência para fazer alguma atrocidade. E a gente percebe isso num texto anterior a Bamidbar, Números, capítulo 24, verso 12, que está no capítulo 22, verso 18, que diz o seguinte:
Bilam diz o seguinte, em Números, Bamidbar, capítulo 22, verso 18. E Bilam ben Peor, ou seja, Balaão, respondeu aos servos de Balac, ao rei Balaque: ainda que o rei Balaque me dê o seu palácio repleto de prata e ouro, não posso ir além da palavra de Adonai, o meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela grande ou seja pequena. Então, amigos, reparemos que em Números 22, Balaque se refere ao Eterno como meu Deus. Já em 24, ele não se refere ao Eterno como meu Deus. Ele percebeu que ele não fazia parte daquele contingente que estava para ser abençoado. Todas as ilusões de Balaque a respeito de quem ele era caíram por terra. E ele se viu unicamente cumprindo a sua missão de adversidade. É por isso que o Eterno disse em Isaías capítulo 29, verso 13: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim a sede dos seus pensamentos, ou seja, o seu coração. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, aprendidos e decorados, ou seja, de cor. De repente, esses perfis, agentes do adverso, percebem que a busca ela já não é mais pelo Eterno, pelo povo de Israel, pela terra de Israel. É tudo, no final do dia, no final das contas, para salvar a sua própria pele. Mas fica a pergunta, será que é de fato de repente? Não, não é de repente. Sempre foi bode, nunca pertenceu ao aprisco. A essência só saiu e veio à tona, conforme sempre saem todos os inimigos de Israel. Conforme sempre sai em relação àqueles que apresentam diante do Eterno arrogância. Por isso Mashiach nos disse: observai, estejam atentos, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos, prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, simples como as pombas. Fica a pergunta: você já viu um lobo deixar de ser lobo? Lobo faz techuvá? Lobo retorna ao Eterno? O lobo, o bode, o filho das trevas, tem integridade para começar bem e terminar bem? Não. A sua natureza o arrasta para a direção que ele tem que cumprir. O lobo é lobo, em qualquer época, trazendo para os filhos das trevas. Eles açoitam, maltratam, maquinam o mal, entrega pai, mãe, filho. Já viu aquela expressão? E fulano de tal vende até a própria mãe. Tudo em torno dos próprios interesses. E despedaçam vidas, passam por cima de pessoas e sentimentos. O lobo não está nem aí. Embora temos que considerar o seguinte: que esses perfis façam uso de mecanismos que disfarçam suas reais intenções. Apesar deles vestirem máscaras todos os dias, a sua natureza é espinhosa, os seus frutos não mentem. A gente vê hoje na internet sendo ensinado em diversas plataformas na internet alguns perfis que têm o domínio do hebraico, do grego, de arqueologia, de história. Mas quando abrem a boca, impressionantemente, não acrescentam nada ao Malhut Hashamai, ou seja, o reino dos céus. Você percebe algo muito peculiar em meio à transmissão de conhecimentos desses perfis. Eles mais afastam seus ouvintes do Eterno do que aproximam. E misturado ao conhecimento, você sempre capta as questões pessoais destes indivíduos, suas questões parentais, suas questões com o sexo oposto. Ou seja, para além do conteúdo apresentado, para além da pureza do conteúdo apresentado, eles colocam uma dose de veneno das suas opiniões e percepções pessoais acerca de Deus, suas opiniões tortas acerca do mandamento, da lei divina. Existem perfis que estudam as Escrituras só para descredenciá-la. E eles criam uma longa fila de seguidores que os acompanham para o abismo. Ou seja, eles tratam a Escritura como um livro apenas de curiosidades, não como um padrão para a vida. E isso já está registrado há muito tempo nas Escrituras. O Mashiach Yeshua nos conta em Matitiahu, capítulo 15, verso 14, o seguinte: deixai-os, eles são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova.
O texto não diz tente os salvar. Não é assim que funciona a Escritura. O eleito, Bineior, o filho da luz, o eleito do Eterno, ele reconhece a voz do bom pastor. Ele reconhece os mandamentos. Ele sabe que a sua vida só vai frutificar quando ele der atenção às palavras do Eterno. Ele sabe que ele não vai extrair de dentro de si performance para vencer o mundo. Ele sabe que a sua vitória vem do Eterno e de lugar mais nenhum. Repetindo, deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tem algum outro texto na Torá, no Tanar, na lei divina, além das palavras do Mashiach, que traz esse padrão comportamental de não estar associado aos perversos, de não perder tempo com os perversos, de não tentar converter perversos? Tem. Mishlei Provérbios, capítulo 9, verso 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria, ou seja, se machuca, se prejudica. E continua, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende, porém, o sábio, o digno, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, ao íntegro, ao reto, e ele crescerá em prudência. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do distinto, do específico, do santo, é a prudência. Onde que isso está no mundo material? Pega um arbusto infrutífero e poda ele, na esperança de que ele produza frutos. Você vai aguardar uma vida inteira e ele não vai produzir nada, porque aquela é a natureza dele. Por outro lado, pode uma árvore frutífera, volte um tempo depois. Você vai ver que ela vai estar carregada de frutos, porque é a natureza dela. O Mashiach, Yeshua, nos instruiu a respeito do nosso comportamento no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente. O que quer dizer ser prudente como a serpente? Serpente, o movimento dela é serpenteando. Ou seja, a prudência dela é a sua mobilidade. Você olha para ela no chão, não dá nada. Mas ela sobe em árvore, ela nada, sobe em duna de areia, se move no meio das pedras, ao ponto de você olhar e falar assim, como esse bicho chegou ali? Ou seja, a serpente, ela chega onde tem que chegar. Mesmo com as dificuldades do mundo material, mesmo com as dificuldades do Olam Hazé, do mundo presente. A pomba, por sua vez, ela pousa, cumpre sua missão e sem tardar, sem perder tempo, ela levanta voo. Sem tardar, ela se alimenta. Ao menor sinal de perigo, ela levanta voo e deixa aquele ambiente e sai à procura de um ambiente melhor. No nosso contexto, o Filho da Luz sempre vai estar vinculado, sempre vai procurar estar agregado, vinculado a bons ambientes. Ele não se demora em ambientes que podem prejudicar sua integridade. Por isso a demonstração de ser prudente como a serpente e simples como a pomba. E onde isso está registrado, esse comportamento está registrado nas Escrituras? O Mashiach Yeshua nos conta em Mateus 10, capítulo 10, verso 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, fazendo uma alusão aos nossos dias na galuta, no exílio, dispersos entre os povos, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. É para se relacionar com todo mundo? Não. Indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ah, mas está escrito lá que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. O indigno não seria o doente? Não. Quem está te enganando dizendo que a pessoa que é digna não erra, que ela não tem problema, que ela não tem dificuldade, que ela não precisa de orientação? A grande questão é que a pessoa digna, os seus problemas, os seus erros, suas dificuldades estão em níveis remediáveis, porque elas são filhos da luz. Os indignos são os filhos das trevas. Não podemos deitar nossas pérolas aos porcos. Devemos ter um esforço de inquirir, de perguntar, de investigar quem é digno. Essa é a orientação do Mashiach nesse contexto. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, e venha sobre ela a vossa shalom. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa shalom. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O pó nos pés simboliza a jornada.
Você vai apagar aquele evento, não vai deixar aquele evento te ferir, você não vai levar ele para o coração. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sidom e Amorá, ou seja, Sodoma e Gomorra, no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, amigos, existem critérios para a atuação do Beneior, do Filho da Luz. O Beneior, o Filho da Luz, o eleito do Eterno, ele não obriga ninguém a nada. Ele apenas esclarece as questões, os assuntos da Torá, as questões do Eterno, e as ovelhas, o Filho da Luz, reconhece a mensagem. Ou seja, reconhece a voz do bom pastor. Bodes, por sua vez, o joio, por sua vez, os filhos das trevas, por sua vez, continuam na sua missão de adversidade. E nessa missão eles até parecem ser indivíduos úteis na sociedade, mas os seus frutos não são concretos. E a grande lição da Parashá Balak, a grande lição sobre a vida de Balaão é justamente essa. Até quando vamos viver no mundo idealizado, ignorando o formato do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente? Até quando a gente vai ser atingido por eventos e fatos sem nem saber de onde? Sabe aquela pessoa que está no meio da guerra e não sabe seu papel? E essa é a mensagem central da Parashá Balak. Saiba quem está diante de você. Conheça suas responsabilidades de filho da luz. Somos nós, cada um de nós, que temos que fazer, que correr atrás do prejuízo. Todos nós, todos os dias, passamos por perigos inimagináveis por colocarmos nossos níveis de consciência em risco. Portanto, não esperemos um lugar pronto, uma instituição pronta, uma conjectura pronta, uma liderança pronta, onde tudo vai ocorrer sem adversidades e, de repente, a gente vai estar diante do Eterno. Assim, do nada, sem esforço nenhum da nossa parte. Consideremos o que está escrito na Torá, em Kohelet, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens com medo da chuva, nunca cegará. Ou seja, nunca vai alcançar a colheita. E esta, amigos, foi a mensagem da Parashá Balak. Aqui a gente finaliza o nosso estudo, agradecendo o seu tempo, a sua disponibilidade. Lembre-se que estamos em várias plataformas, não somente aqui no Deezer, não somente na Apple Podcast, não somente na Amazon Music ou no Spotify. Estamos também no YouTube e no Facebook. No Facebook a gente tem confeccionado alguns artigos sobre a pergunta: somos messiânicos? E eu vou colocar aqui o link para esses artigos. Esses artigos estão em construção. Breve a gente vai fazer uma redação final, uma formatação final. A gente vai centralizar esse conteúdo e disponibilizar num só documento, em algum link, em alguma próxima Parashá, segundo a vontade do Eterno, que o Eterno possa nos ajudar nesse sentido. Shalom, shalom, amigos. Shabbat shalom, lehitraot.